Olá, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui no meu quintal, aproveitando um pouco o canto dos passarinhos, tá tão gostoso. Eu queria hoje conversar com mamães que estão se decidindo por essa ideia do homeschooling e que têm me perguntado: o que é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu começo? E eu recebo várias mamães que perguntam isso, muitas mamães que começam a me seguir lá no Instagram e ficam assim meio desnorteadas. Elas querem saber como faz para fazer tudo isso, como você dá conta de fazer tudo isso. E então eu queria dividir com essas mamães um pouco da minha história, tá? Quando eu comecei. Nós estamos agora em 2018, mas eu comecei desenvolvendo atividades de homeschooling, né, com o meu pequeno, em 2016. Ele era pequenininho, então ele tinha acabado de completar seus 3 aninhos. Então eu comecei fazendo algumas atividades com ele, e o que eu queria tranquilizar as mamães é que eu não comecei fazendo tudo o que eu faço hoje. Pelo contrário, eu comecei com coisas muito simples, eram atividades mais de brincar, era alguma coisa que eu achava fofa e dizia assim: eu acho que isso eu consigo fazer com ele. Então eu nem estava tão preocupada em saber, será que isso encaixa para a idade? Será que isso é o esperado para uma criança da idade dele fazer? Ou será que eu estou fazendo isso da forma correta? Eu não estava preocupada com isso. Eu comecei fazendo atividades aqui e ali que eu achava que ele dava conta. E tinha vezes que era um fracasso. Ele não queria fazer, ou era difícil para ele, ou não chamava atenção, e aquilo não dava certo. E tinha outros dias que era super legal, dava certo. Então eu me animava. E aí depois de ir fazendo várias atividades, eu comecei a entender o estilo dele, do que ele gostava, o que era mais interessante, qual o melhor jeito de atividade, o que dava certo. E então eu comecei a fazer essa seleção, que claro, toda mãe, toda professora vai fazendo. A gente tem na mente um monte de coisa e a gente começa a dar aquela organizada. Mas o que eu queria dizer é que eu não comecei com planejamento, eu não comecei com rotina, eu não tinha isso todo dia. Às vezes, numa semana, era capaz de que 1 ou 2 dias eu fazia alguma coisinha. Teve vezes que ficou mês sem fazer nada. E isso não era nenhum problema, porque eu estava me acostumando com essa ideia. E também acostumando ele, porque ele passou a me ver, além de mãe, como alguém que estava gastando um tempo específico para estar ensinando algo. Então foi uma adaptação. E aí então, por exemplo, o ano passado eu fiz muito mais coisa do que eu tinha conseguido fazer no primeiro ano. E aí então foi onde eu me surpreendi até a mim mesma, porque eu não tinha aquela expectativa toda. Mas eu ainda não tinha rotina e ainda não tinha um planejamento. Eu fazia coisas que de uma coisa vai levando a outra. Quando você começa, é como andar de bicicleta. A princípio você não sabe, você leva uns tombos e depois parece que a coisa, você vai entendendo o ritmo da coisa, vai fluindo com mais naturalidade e uma coisa vai puxando a outra. E eu gosto sempre de seguir pelo interesse dele. Então, uma coisa ia levando a outra e a gente foi muito tranquilo. Então, o ano passado deu para desenvolver muita coisa, que foi bem legal. Já esse ano, eu entrei com essas 2 coisas que eu não tinha antes. Eu estabeleci uma rotina e pela primeira vez eu fiz um planejamento, que não estou conseguindo seguir exatamente à risca. Tudo que eu botei no planejamento eu estou fazendo. Não, também não é dessa forma. O planejamento ele existe para eu ter algo na mente, para eu ter uma linha. Mas o que acontece no dia a dia, às vezes sai completamente o oposto daquilo que eu coloquei no planejamento. Então eu queria animar as mamães que estão começando a não se desesperarem com esses detalhes. Vai fazendo,
vai fazendo coisas que o seu pequeno gosta, coisas que dá prazer para você, para eles, e que você sente que há essa conexão. Uma outra coisa interessante é que homeschooling não é você trazer aquele padrão de escola em que se tem tudo, você tem que, como se fosse uma lista em que você fez o item 1, aí você vai lá e faz um xizinho, esse aqui eu já fiz, aí você vai fazer o item 2, aí você vai lá e faz, já fiz esse também. Não é nesse esquema. O homeschooling, ele tá mais para um estilo de vida, pelo menos aqui em casa foi. Quando eu comecei a fazer homeschooling, eu senti que eu me encontrei, eu entendi o meu papel como mãe, como educadora, porque a escola ela pode ensinar muita coisa, mas a educação tem que vir de casa, tem que vir dos pais. E no caso a mãe tem um papel muito grande nisso. Então o homeschooling ele foi assim, ele abriu a minha mente, ele passou a me dar uma nova visão de mundo. E o mais interessante é, o homeschooling não é aqueles 15, 20 minutos, às vezes uma meia hora que você consegue estudar com seu filho. Homeschooling não é o estudo que você faz com seu filho. Homeschooling é o dia inteiro. É tudo que acontece nas 24 horas com aquela criança. É você estar acompanhando o andamento geral, total, de tudo que se passa na vida do seu filho. E isso é muito interessante, porque isso dá uma visão completamente diferente para a gente. A gente passa a ver que é preciso muito mais do que simplesmente ensinar os números, ensinar as letras, contar uma história, colocar lá um desenho para ele colorir, fazer uma atividade de massinha. O homeschooling é muito mais do que isso. O homeschooling é um estilo de vida. É você passar a entender que o seu lar é um local onde aquela criança vai estar sendo formada, onde aquela criança vai ser educada, onde ela vai aprender os princípios, a base. E eu creio que é exatamente por isso que a família é tão atacada. Hoje eu me sinto assim feliz de fazer parte de um grupo grande, né, de mães que estão interessadas no seio familiar, na proteção do conceito família, o esposo, a mãe, os filhos, essa relação entre todos esses que constituem a família. E a família em si ela tem uma importância muito grande. E isso é uma coisa muito legal, porque o homeschooling veio resgatar isso, veio trazer de novo a gente a se interessar, a se preocupar, a investir na família. Então, antes de você se preocupar, o que eu posso fazer com o meu menino? Ele tem 2 aninhos, ou ele tem menos de 2 aninhos, ou ele já está com 3, 4 anos, e ele ainda ele já vai para a escola, mas o que eu posso desenvolver? Tente pensar por um aspecto bem amplo da questão. Como está o seu lar? Como você está organizando tudo? O que é que você tem feito? Como você tem se preocupado com essa criança? E se você não dá conta de fazer muita coisa, mas você consegue ler a Bíblia, você consegue gastar um tempinho antes de dormir para se preocupar com aquilo, integralmente com o seu filho, para perguntar para ele como foi o dia, o que aconteceu de legal, relembrar alguma coisa, fazer a oração, ler uma história, isso já é algo precioso. Depois disso, as outras coisas vão se encadeando, tudo vai chegando nos seus lugares. É como uma escada, a gente não começa lá em cima, a gente começa embaixo e vai subindo devagarinho os degraus. Não tenha pressa de subir os degraus. Os degraus eles são extremamente importantes para a sua criança e para você também, tá? Então fica aqui um grande beijo. Eu quero dar ânimo, força para todas essas mamães, tá? Podem contar comigo, eu sei que tem muitas delas que me escrevem, querem ajuda, querem dica. Dentro do possível, eu tento atender todo mundo, tá? E eu fiz esse vídeo porque eu quero falar de uma forma geral para todas essas mamães, todas as pessoas que me seguem lá no Instagram. Um grande beijo, que Deus abençoe cada um de vocês.
Invistam nas suas famílias, tá? Isso é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Até mais, gente!